Você já tentou dormir quando era criança e ouviu alguém dizer: "Dorme, senão a cuca vem te pegar"? Para muitos, parecia só uma cantiga de ninar. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa frase havia algo muito mais sombrio? A cuca não era apenas um monstro inventado para assustar crianças desobedientes. Ela carregava consigo a essência da noite, a sombra que invade os sonhos, a presença que espreita quando os pais fecham a porta do quarto e as luzes se apagam. Imagine uma criatura de garras afiadas, olhos que queimam como brasas e um riso que ecoa no silêncio da madrugada. Ela não batia na porta, não pedia licença. A cuca entrava sem ser convidada e levava quem ousasse resistir ao sono. O que poucos sabem é que sua origem é mais antiga e cruel do que o Brasil costuma contar. Antes de se tornar a bruxa que assusta os pequenos, ela foi moldada em lendas ancestrais de medo, perseguição e roubo de inocência. E a pergunta é: por que uma cultura inteira escolheu essa figura para vigiar o sono das crianças? Talvez porque exista uma verdade escondida na escuridão, uma verdade que ninguém teve coragem de contar até agora. A cuca não surgiu do nada. Antes de ser transformada em personagem de histórias infantis e até em figura folclórica suavizada, sua essência já existia em outras terras. O Brasil herdou muito mais do que imagina. A cuca, essa bruxa deformada que rouba o sono das crianças, tem raízes que se estendem até Portugal. Lá, as antigas lendas falavam do coco, uma criatura sombria que vigiava o leito dos pequenos, esperando o momento em que eles desobedecessem para atacá-los. Não era apenas um mito, era um mecanismo de controle, um terror noturno usado para disciplinar, para dobrar a vontade dos que ainda não entendiam a linguagem da obediência. Quando essa tradição atravessou o oceano e se misturou às histórias contadas nas terras brasileiras, ela não só sobreviveu, ela se transformou. Aqui, o coco ganhou corpo, voz e feições monstruosas. Passou a ser chamado de cuca. Não mais uma simples sombra, mas uma bruxa de garras afiadas, dentes amarelados e olhos que devoravam o silêncio da noite. A cuca não aparecia apenas para assustar, ela levava consigo aquilo que era mais precioso, a criança que ousava resistir ao sono. E o mais perturbador é perceber como essa lenda foi se enraizando no coração das famílias. Pais e mães repetiam noite após noite que a cuca vem pegar, caso o filho não dormisse. Imagine crescer com essa ameaça como parte da sua rotina, com a escuridão do quarto não sendo apenas ausência de luz, mas a presença constante de uma entidade que podia surgir a qualquer momento. Quantos pesadelos nasceram dessa frase? Quantas gerações foram marcadas por esse medo? E você, quando criança, já ouviu alguém sussurrar o nome da cuca no escuro? Se esse tipo de verdade sombria faz sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque ainda vamos muito mais fundo. A origem é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai descobrir que a cuca não era só uma bruxa inventada para aterrorizar crianças. Ela era o reflexo de algo muito mais antigo, mais cruel e inevitável. O medo de perder aquilo que amamos para as trevas. No Brasil, a cuca deixou de ser apenas um eco do mito europeu. Ela se tornou uma entidade viva dentro da cultura popular. Seu nome foi cantado em versos aparentemente inofensivos, mas que escondiam ameaças claras. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Canções de ninar que deveriam acalmar o sono foram, na verdade, armas sutis para manter a criança em silêncio. A melodia era doce, mas as palavras eram veneno. Por trás de cada repetição estava a sombra da bruxa, pronta para arrastar os pequenos para longe da proteção do lar. Esse detalhe é revelador. Enquanto em outras culturas os monstros da noite ficavam à espreita, aqui no Brasil a cuca passou a fazer parte da rotina. Ela não era um mito distante contado em noites específicas. Ela estava presente todas as noites, rondando cada quarto, lembrando a criança de que desobedecer tinha um preço. A cuca virou uma guardiã macabra do sono, uma presença constante que unia medo e obediência. Com o tempo, a imagem dela foi sendo distorcida, adaptada e até suavizada.
O folclore brasileiro deu feições grotescas à Cuca, cabelos desgrenhados, unhas compridas, rosto marcado pela fúria. Em alguns cantos do país, ela era retratada como uma velha deformada, em outros, como uma criatura com traços de jacaré. E cada versão reforçava o mesmo ponto. A Cuca não era apenas uma bruxa, ela era um pesadelo moldado pela imaginação popular, um aviso de que a noite guardava inimigos invisíveis. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja pensar no porquê de um mito tão cruel ter sido preservado. Porque pais e mães, em vez de proteger seus filhos desse terror, continuavam alimentando a história noite após noite. A resposta pode estar no instinto humano de usar o medo como ferramenta. O medo é rápido, eficiente, inesquecível. A Cuca era, acima de tudo, uma estratégia. E talvez seja exatamente por isso que ela nunca desapareceu. Agora pense comigo, se uma lenda assim atravessou séculos e resistiu às mudanças de um país inteiro, será que ela realmente morreu? Ou será que, de alguma forma, a Cuca ainda está viva, esperando na escuridão do quarto, à procura de quem não aprendeu a respeitar o silêncio da noite? A Cuca atravessou séculos como poucos personagens conseguiram. Do sussurro noturno nas casas coloniais, ela foi parar em páginas de livros. Depois ganhou corpo em peças teatrais, ilustrações e, por fim, apareceu onde ninguém esperava, na televisão. O Brasil a transformou em ícone. Mas, ao mesmo tempo em que muitos passaram a enxergá-la como figura caricata, quase cômica, a verdade é que a sua essência sombria jamais desapareceu. Quando Monteiro Lobato a trouxe para o sítio do Pica-Pau Amarelo, a Cuca ganhou novas camadas. Foi retratada como uma bruxa com traços de jacaré, dona de uma risada grotesca e poderes que inspiravam temor. Para as crianças, ela virou personagem de fantasia. Para os adultos, continuava sendo a sombra da infância, um medo que renascia em forma de entretenimento. O curioso é que quanto mais a cultura tentava suavizar sua imagem, mais forte ficava a sensação de que a Cuca não podia ser domesticada. Ela não era apenas uma vilã de histórias infantis. Era a lembrança coletiva de um medo que nunca deixamos para trás. Nos dias de hoje, a Cuca circula entre dois mundos. No folclore, ainda é a bruxa noturna, ladra de crianças e guardiã da obediência. Na cultura pop, tornou-se quase um símbolo, de memes, de desenhos, de adaptações que a reinventam em versões estranhas, engraçadas ou assustadoras. E, entanto, mesmo nesse cenário moderno, sua presença carrega algo perturbador. Por trás da brincadeira, há sempre o eco daquela cantiga de ninar, lembrando que a Cuca não é apenas invenção. Ela é o reflexo de um medo que atravessa gerações. Afinal, qual outro personagem folclórico brasileiro ainda consegue inspirar terror verdadeiro em quem já cresceu? O Saci diverte, o Curupira fascina, o Boto intriga. Mas a Cuca é a ferida aberta, o medo de ser levado embora, de ser arrancado do lar no silêncio da madrugada. E esse medo não desaparece, ele só troca de forma. Talvez seja por isso que, mesmo em pleno século XXI, ainda exista quem jure ter visto a Cuca. Uma sombra no pé da cama, um vulto no quarto de uma criança, um rastro de medo que não pode ser explicado. O mito não morreu. Ele apenas está à espreita, esperando que a próxima geração volte a acreditar. Mas se a Cuca fosse apenas uma invenção, por que tantas pessoas juram ter sentido sua presença? Histórias não faltam. Fragmentos que atravessam gerações como murmúrios proibidos. Em uma pequena cidade do interior do Nordeste, contam que uma criança desapareceu no meio da noite. A janela estava aberta, a cama desarrumada, mas não havia sinais de arrombamento. Os mais velhos não hesitaram. Foi a Cuca que levou. Nunca encontraram o menino. Oficialmente, ninguém soube explicar. Mas no imaginário daquela comunidade, a bruxa continua rondando as noites em que o vento sopra mais forte. Outros relatos falam de pegadas estranhas surgindo em quintais após a meia-noite. Marcas largas, tortas, como se não fossem de pés humanos. A Cuca passou por aqui, diziam as avós.
cobrindo as crianças com o cobertor mais pesado, como se a lã pudesse proteger contra garras invisíveis. Há também os testemunhos de pesadelos tão reais que pareciam mais do que sonhos. Crianças que acordavam sem conseguir respirar, paralisadas, jurando ver olhos brilhantes no canto do quarto. Uma sombra que se movia devagar, um riso arrastado que coava na mente. Hoje, a ciência chama isso de paralisia do sono, mas para quem vivia no campo, longe de explicações médicas, era apenas mais uma prova de que a cuca estava lá, esperando o momento certo para atacar. E talvez o mais inquietante seja o silêncio dos adultos. Muitos pais, ao ouvirem essas histórias, apenas respondiam: "Então você viu a cuca." Nenhuma tentativa de negar, nenhum consolo, como se no fundo acreditassem também. Esses relatos não aparecem em livros oficiais, não estão nos registros históricos, mas sobrevivem nas conversas baixas de famílias, nos olhares assustados de quem se lembra da infância. Porque, de algum modo, a cuca deixou rastros, não físicos, mas psicológicos, cicatrizes na memória que atravessam décadas. Afinal, quem garante que ela não existe? A cuca nunca foi apenas uma história de ninar. Por trás da sua figura grotesca e das canções que embalavam o sono, ela sempre representou algo muito maior: o poder do medo. Medo como arma, medo como disciplina, medo como herança. De Portugal ao Brasil, das cantigas de ninar ao folclore, das páginas de Monteiro Lobato até os memes da internet, a cuca nunca deixou de ser a guardiã sombria da infância. E ainda que a cultura tenha tentado suavizar sua imagem, transformando-a em personagem caricata ou em piada de internet, sua essência permanece intacta. Porque o medo que ela representa é real. O medo da noite, o medo de perder aquilo que amamos, o medo de que algo esteja lá fora, ou pior, dentro do nosso próprio quarto. Os relatos que ecoam até hoje de crianças que juraram vê-la, de famílias que explicavam desaparecimentos como obra da cuca, de pesadelos que atravessam décadas, revelam que esse mito não morreu. Ele apenas mudou de forma. Talvez ela não apareça mais como a velha de garras e dentes podres. Talvez agora se esconda em outras sombras, no sufoco da paralisia do sono, no choro inexplicável de uma criança, no arrepio que sentimos quando ouvimos um barulho vindo do escuro. E é aqui que está a verdade mais sombria sobre a cuca. Ela nunca precisou existir de fato para deixar suas marcas. O simples ato de pronunciar o seu nome já invoca memórias e desperta sensações. Quantas vezes você, adulto, já ouviu a palavra cuca e sentiu uma pontada estranha, uma lembrança de infância, como se aquela ameaça ainda vivesse em algum canto esquecido da mente? Isso não é coincidência, isso é poder. O que a cuca realmente roubava não eram apenas crianças, mas a paz. Ela nos ensinou desde cedo que a noite guarda presenças invisíveis e que o medo pode ser mais real do que qualquer criatura de carne e osso. Então, antes de apagar as luzes hoje à noite, lembre-se: há lendas que envelhecem e há lendas que esperam. A cuca não desapareceu. Ela continua onde sempre esteve, no escuro, à espreita, aguardando o próximo que ousar duvidar da sua existência. E agora eu quero saber de você. Quando criança, alguém já cantou essa cantiga para te fazer dormir? Já ouviu o nome da cuca ecoar no silêncio da noite? Conta aqui nos comentários, porque talvez o medo que você sentiu seja a prova de que ela nunca foi apenas um mito. Se esse mergulho no lado mais sombrio da nossa cultura popular fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque no Mitoverso, cada lenda guarda uma verdade incômoda, e a cuca foi só o começo. Nos próximos vídeos, vamos explorar outros seres que o tempo não conseguiu enterrar.